Oi, eu sou a Camila, tenho 18 anos, e essa é uma história que virou minha vida de cabeça para baixo. Meu cachorro, o Thor, sempre foi muito mais que um animal de estimação. Ele é meu companheiro, meu melhor amigo. Só que, um dia, minha amiga Letícia apareceu com uma ideia maluca. Algo que eu nunca tinha imaginado fazer. Algo que soava completamente fora do comum. O que começou como uma conversa cheia de curiosidade acabou virando uma experiência que mudou tudo o que eu achava que sabia sobre mim mesma, sobre o certo e o errado. Tudo aconteceu de um jeito tão intenso que, em alguns momentos, eu não sabia se estava apenas explorando algo novo ou cruzando uma linha que jamais deveria ser ultrapassada. O que será que acontece quando você se encontra exatamente no limite entre o permitido e o proibido? Estar na fronteira entre o certo e o errado é confuso, desafiador e, às vezes, assustador. Se prepare, porque o que vou contar é daquelas histórias que ninguém tem coragem de compartilhar. Uma história que não só mudou a forma como eu vejo as relações, mas também como eu me vejo. Será que a curiosidade pode custar mais caro do que imaginamos? Você vai descobrir. Não perca, porque o que vem a seguir é cheio de reviravoltas e emoções inesperadas. Para começar, deixa eu me apresentar um pouco melhor. Eu sou uma estudante do ensino médio e desde que consigo me lembrar, tenho compartilhado minha vida com o Thor, meu labrador retriever carinhoso e cheio de energia. Ele é muito mais que um cachorro. É parte da família. Tudo parecia normal até que Letícia apareceu. Ela se mudou para o nosso bairro e em pouco tempo nos tornamos inseparáveis. Letícia tinha aquele tipo de energia que era impossível ignorar. Animada, cheia de vida e sempre em busca de algo novo. Eu achava que nossa amizade seria só isso. Momentos leves e aventuras inocentes. Mas como você vai perceber, a vida sempre encontra um jeito de nos surpreender. Letícia era tudo o que eu não era. Brilhante, destemida e cheia de energia. Sempre em busca de algo novo. Algo que nos fizesse sentir vivos de verdade. Ela tinha aquele tipo de presença que fazia tudo parecer mais intenso, mais emocionante. Eu, por outro lado, sempre me vi como uma garota comum. Pequena, com cabelos pretos longos que caíam suavemente pelos ombros. Não chamava tanta atenção, mas tinha meus momentos. Algumas pessoas diziam que meu sorriso ou meu olhar tinham algo especial, mas no fundo eu nunca acreditei muito nisso. Letícia, porém, parecia enxergar algo em mim que eu mesma não via. E talvez por isso nossa amizade tenha sido tão intensa desde o começo. Apesar de ser bem simples no jeito de me vestir e agir, eu sabia que tinha algo em mim. Um charme meio inexplicável, sabe? Nada que chamasse muita atenção, mas de vez em quando eu percebia olhares curiosos, como se houvesse algo ali que as pessoas não conseguiam ignorar. Já Letícia, bem, ela era completamente diferente. Tinha aquele tipo de beleza que parece saída de um comercial. Seu cabelo era macio, como as ondas do mar, sempre brilhando de um jeito que parecia perfeito, mesmo quando ela não fazia esforço nenhum. Ela tinha um corpo escultural, longas pernas elegantes e uma confiança natural que fazia suas curvas parecerem ainda mais marcantes. Letícia tinha uma presença que iluminava qualquer lugar. E seu sorriso? Era o tipo que ninguém conseguia ignorar. Tudo nela exalava um charme irresistível, quase magnético, que fazia qualquer um querer estar por perto. O sorriso de Letícia era daquele tipo que você nunca esquece, tão cativante que parecia atingir diretamente o coração de quem olhava. Era impossível não notá-la. Quando estávamos juntas, a dinâmica entre nós era única. Apesar de sermos tão diferentes, tínhamos uma conexão que chamava a atenção de todos ao nosso redor. Parecia que, juntas, formávamos um tipo de dupla irresistível. O equilíbrio perfeito entre o doce e o sedutor. As pessoas nos olhavam como se quisessem fazer parte daquela energia, mesmo que ninguém tivesse coragem de dizer isso em voz alta. Era como se nossa amizade tivesse uma espécie de magnetismo próprio, algo que fazia todo mundo querer estar por perto, mesmo de longe. Certo dia, enquanto estávamos no meu quarto, tentando estudar, ou pelo menos fingindo que estávamos, Letícia, do nada, mudou completamente o rumo da conversa.
Ela olhou para mim com aquele olhar curioso que só ela tinha, e então soltou: Você já fez algo realmente diferente? Algo que vai além do normal? Fiquei meio confusa com a pergunta, confesso. Não sabia exatamente onde ela queria chegar, mas respondi na honestidade. Ah, talvez umas coisas pequenas, nada demais. Ela então se aproximou, o tom de voz mudando, ficando mais baixo, quase como se estivesse me contando um segredo. A intensidade do olhar dela cresceu, e ela começou a falar sobre algo tabu. Era uma ideia que eu nunca tinha considerado, e de repente ela mencionou o Thor. Aquilo me pegou completamente desprevenida. A sugestão soou tão absurda que, no primeiro momento, eu fiquei paralisada, sem saber o que responder. Letícia, no entanto, parecia ter certeza absoluta do que estava propondo. Ela continuava falando com uma convicção que me deixava ainda mais confusa, e eu não sabia o que pensar. Eu fiquei completamente assustada. A ideia era tão absurda, tão fora de qualquer coisa que eu pudesse imaginar, que eu nem sabia como reagir. O Thor era meu cachorro, meu companheiro, quase como um filho. A simples sugestão de algo tão inapropriado me deixou paralisada e até com vergonha. Mas Letícia não recuou. Ela continuava insistindo com uma paciência inquietante, e cada palavra dela fazia minha cabeça girar ainda mais. Eu comecei a questionar se estava exagerando, se talvez estivesse reagindo demais. Camila, só uma vez, disse ela num tom suave, quase hipnotizante. Só uma vez. E será para o bem do Thor, para o seu bem. As palavras dela ecoaram na minha mente, me deixando ainda mais confusa. Era como se ela soubesse exatamente o que dizer para quebrar minhas defesas. Mas, ao mesmo tempo, tudo aquilo parecia tão errado que eu mal conseguia organizar meus próprios pensamentos. Além disso, você e eu temos tudo sob controle. Não vai dar problema nenhum. E Camila, o mais importante, o Thor te ama. Qual seria o problema com isso? As palavras de Letícia ecoavam na minha cabeça, se repetindo como um mantra. Eu tentava processar o que ela estava dizendo, mas era como se uma parte de mim estivesse em guerra com a outra. No fundo, eu sabia que aquilo não fazia sentido, que era errado. Mas, ao mesmo tempo, havia uma voz muito pequena, quase um sussurro, me questionando. E se? E se eu nunca tentar? Será que vou passar o resto da vida me perguntando como teria sido? Será que vou me arrepender por não ter tido coragem de explorar algo tão fora do comum? Esses pensamentos me deixavam ainda mais confusa e, de certa forma, até assustada comigo mesma. Eu olhei para o Thor, que estava deitado tranquilamente, sem saber de nada. Para mim, ele sempre foi apenas meu cachorro, meu melhor amigo. Nunca, nem por um segundo, eu o tinha visto de outra forma. A simples ideia de cruzar essa linha me deixava em choque, como se eu não reconhecesse mais quem eu era. Eu nunca tinha pensado no Thor dessa forma. Para mim, ele sempre foi apenas meu cachorro, meu parceiro de vida, e nada mais. Mas, de alguma forma, algo na minha mente parecia estar se quebrando, como se as palavras de Letícia estivessem mexendo com partes de mim que eu nem sabia que existiam. Eu não sei se consigo fazer isso. Minha voz saiu trêmula, quase um sussurro, enquanto eu tentava encontrar uma saída para aquela conversa. O Thor é meu cachorro. Eu não consigo nem imaginar ele desse jeito. Minha cabeça estava confusa, e eu não sabia mais se falava para mim mesma ou para Letícia. Mas ela, claro, não parecia disposta a aceitar minha hesitação. Camila, não seja assim, disse ela, um tom de indignação na voz. Eu não sou do tipo que desiste fácil. E então, ela se aproximou ainda mais. Seus olhos fixos nos meus eram tão intensos que parecia que ela estava lendo meus pensamentos, tentando alcançar algo dentro de mim que nem eu sabia identificar. Aquela mistura de certeza e insistência era esmagadora, e eu me sentia ainda mais perdida. Camila, o que você está fazendo não vai mudar o que sente pelo Thor ou pela nossa amizade, disse Letícia com aquele tom seguro que parecia querer apagar todas as minhas dúvidas. É só uma experiência, algo novo que você pode até aprender a valorizar. E, acima de tudo, você está fazendo isso por amor, pelo Thor, por você mesma, por nós.
Eu fiquei em silêncio. Meus olhos se voltaram para a porta por onde o Thor havia saído e minha mente estava a mil. Como eu poderia encará-lo depois disso? Ele sempre foi meu companheiro, meu apoio, meu amigo mais leal. O que ele pensaria de mim se pudesse? Mas pior ainda, o que eu pensaria de mim mesma? A dúvida crescia como uma tempestade, tomando conta de tudo dentro de mim. Cada argumento que Letícia fazia parecia encontrar uma brecha nas minhas resistências. Era confuso, mas de alguma forma as palavras dela pareciam fazer sentido. Ela tinha uma maneira de apresentar tudo como se fosse a coisa certa a se fazer, como se isso não tivesse consequências. E naquele momento, o caos na minha mente começava a nublar a clareza que eu tanto precisava. Letícia parecia tão segura, tão absolutamente certa de que aquilo era a coisa certa a se fazer, que, por um momento, minha resistência começou a enfraquecer. Ela falava com uma convicção que quase me fazia acreditar. Mas e se desse errado? Esse pensamento me invadia como uma sombra. Eu não sabia se estava apenas pensando ou se tinha deixado escapar em voz alta. E se o Thor mudasse depois disso? E se eu não conseguisse lidar com a culpa? E se isso destruísse tudo que temos? Letícia pareceu antecipar minhas dúvidas. Com uma calma impressionante, ela me olhou e disse: "Isso não vai acontecer, Camila. Você sabe que o Thor te ama. Ele sempre vai te amar, independente de tudo." Ela falava como se soubesse exatamente o que eu precisava ouvir, como se tivesse todas as respostas. Mas mesmo assim, a confusão dentro de mim não diminuía. Era como se uma parte de mim quisesse acreditar nas palavras dela, enquanto a outra gritava que aquilo não fazia sentido. E o pior de tudo era que, a cada segundo, eu me sentia mais perdida. "O que você fizer não vai mudar a relação entre vocês dois, Camila. Isso só vai tornar vocês ainda mais próximos, mais conectados", insistiu Letícia com a voz firme e tranquilizadora. "E se você está com medo de se sentir culpada, eu prometo que tudo vai estar sob controle. Confie em mim." Ela continuou, como se suas palavras fossem a chave para dissipar todas as minhas dúvidas. "Nós vamos cuidar uma da outra, apoiar uma a outra. E o mais importante, você vai estar fazendo isso por si mesma, pela sua liberdade, pela experiência. Isso é sobre você também, Camila." Por mais que eu ainda resistisse, alguma coisa no jeito que ela falava parecia penetrar minhas barreiras. A pressão em mim aumentava a cada segundo, como se todas as dúvidas e incertezas estivessem me cercando. Mas, ao mesmo tempo, havia algo nas palavras dela que fazia sentido, ou pelo menos parecia fazer sentido naquele momento. Por um breve instante, senti que estava sendo tragada pela incerteza, mas uma parte de mim ainda continuava a escutá-la. Uma parte que, apesar de tudo, não conseguia se desconectar completamente do que Letícia dizia. E isso me deixava ainda mais confusa, mais dividida. Talvez isso não fosse apenas sobre o Thor ou sobre a Letícia. Talvez fosse sobre mim, sobre o que eu estava disposta a enfrentar ou explorar, sobre as coisas que eu nunca tinha permitido a mim mesma sequer considerar. E então, a pergunta que ecoava na minha mente escapou dos meus lábios antes que eu pudesse segurá-la. O que acontece se eu não fizer isso? Será que vou pensar nisso para sempre? Será que vou me arrepender? Eu olhei para Letícia esperando que ela tivesse uma resposta que trouxesse alguma paz para o turbilhão que tomava conta de mim. E ela, como sempre, parecia pronta para lidar com qualquer dúvida que eu apresentasse. Ela me encarou com aquele olhar intenso, aquele que ela usava quando queria que eu tomasse uma decisão. Era como se ela estivesse tentando me convencer de que eu sabia o que fazer, mesmo que eu ainda não soubesse. "Nada vai acontecer, Camila", disse ela, com uma certeza quase inabalável. "Mas, se você não fizer isso, vamos ficar presas para sempre nessa dúvida. E eu não quero que você viva assim, carregando esse peso pela vida toda." Suas palavras pairaram no ar, cheias de convicção, e me deixaram ainda mais dividida. A dúvida e a pressão eram sufocantes, como se o peso de uma decisão que eu não sabia como tomar estivesse esmagando o chão sob meus pés. "Você merece descobrir o que realmente quer, Camila", disse Letícia com uma firmeza que parecia quase reconfortante. "Eu não estou te forçando a nada,
Mas acredito que talvez isso seja o que você precisa. E se decidir fazer, será por sua escolha. Algo que você pode controlar. Nada vai acontecer sem que você queira. Ela fez uma pausa, como se quisesse deixar suas palavras se assentarem em mim, antes de continuar. E eu vou estar aqui, com você. Não vou te deixar sozinha. Olhei para Letícia por um longo tempo. Era como se cada palavra dela estivesse moldando um cenário em que tudo parecia inevitável e, de certa forma, até natural. Finalmente, as palavras saíram da minha boca antes que eu pudesse pensar duas vezes. Uma parte de mim já parecia ter tomado a decisão. Então, vamos fazer isso. Eu disse, quase sem acreditar que era eu quem estava falando. O rosto de Letícia se iluminou com um sorriso, e havia um brilho em seus olhos. Ela parecia aliviada, como se tivesse conseguido o que queria. Sim, Camila, respondeu ela com entusiasmo. Vamos fazer isso juntas, porque é isso que amigos fazem. Naquele instante, uma parte do peso que me acompanhava o dia todo pareceu diminuir. Não era que todas as minhas dúvidas tivessem sumido, longe disso. Mas de alguma forma a convicção de Letícia e o fato de não estar sozinha naquele momento fizeram com que eu sentisse uma trégua, mesmo que fosse temporária. Talvez eu estivesse tomando a decisão errada, talvez não. Mas naquele momento, ao olhar para a expressão confiante de Letícia, uma coisa ficou clara. O que estava prestes a acontecer mudaria tudo. E de alguma forma eu sabia que não havia como voltar atrás. Aquela noite trouxe uma tensão que é difícil de descrever. O dia inteiro foi tomado por uma inquietação silenciosa que parecia preencher o ar. Enquanto o sol se escondia atrás das montanhas e o calor da tarde se transformava em uma brisa suave entrando pelas janelas, minha mente estava em um turbilhão. Pensamentos embaralhados me puxavam em todas as direções, enquanto as palavras de Letícia ecoavam continuamente na minha cabeça. O peso de suas promessas, de suas garantias, parecia crescer a cada minuto. O Thor estava lá, no mesmo lugar de sempre, deitado na sua cama no canto do quarto. Seus olhos calmos, cheios de lealdade, me traziam aquela sensação familiar de paz que sempre me acompanhou. Mas, ao mesmo tempo, aquele olhar simples parecia me confrontar de um jeito que eu nunca havia sentido antes. A ideia do que estava prestes a acontecer era como um ímã, algo impossível de ignorar. E mesmo assim, parte de mim não conseguia parar de se perguntar: será que eu realmente vou fazer isso? Era um daqueles momentos em que você sabe que está diante de uma escolha que vai deixar marcas, de um jeito ou de outro. Era isso. Um erro que eu ainda podia evitar? Ou algo que mudaria a minha vida para sempre? Eu não sabia. O dia passou rápido, quase como um borrão, mas na minha cabeça parecia que o tempo tinha parado. Letícia continuava me mandando mensagens, insistindo, me lembrando de tudo o que havíamos conversado. Mas, enquanto ela pressionava, minha mente estava em outro lugar. No Thor. Eu pensava nele o tempo todo. Na pureza da sua lealdade, no jeito simples e sincero como ele me amava, sem pedir nada além da minha presença. E agora, eu estava considerando submetê-lo a algo que nem eu mesma entendia completamente. Toda vez que meus olhos encontravam os dele, algo dentro de mim se partia. Era como se uma âncora invisível me puxasse, me lembrando de que aquilo não fazia sentido. Que eu estava prestes a cruzar uma linha que talvez nunca pudesse apagar. Era sufocante, como um gancho que se cravava mais fundo a cada instante, me puxando para um conflito que parecia não ter saída. Eu sentia como se duas partes de mim estivessem em guerra. Uma delas gritava que aquilo era completamente errado, mas a outra, mais silenciosa e confusa, parecia incapaz de reagir. O dia foi virando noite, e com ele qualquer sensação de paz desapareceu. A luz fraca da lâmpada no meu quarto só servia para criar sombras nas paredes, aumentando a inquietação. O silêncio era quase ensurdecedor, como se amplificasse o caos na minha mente. No começo, o único som que eu conseguia ouvir era o da minha própria respiração acelerada, do meu coração batendo forte contra o peito. Thor estava no corredor, tranquilo, completamente alheio à tempestade que tomava conta de mim. Eu havia tomado um pouco de vinho
tentando me acalmar, e o efeito começou a bater. Meu corpo parecia relaxar um pouco, mas minha mente continuava em um estado de alerta desconfortável. Cada pensamento era mais pesado que o anterior, e a confusão só aumentava. Era como se eu estivesse presa entre dois mundos, sem saber qual lado escolher. Letícia me olhou de um jeito que misturava antecipação e desafio, como se estivesse esperando para ver até onde eu iria. Não havia mais aquele tom amigável ou acolhedor. Agora parecia haver algo mais intenso, quase como uma força invisível que me empurrava para um abismo do qual eu não tinha certeza se queria sair. Minha mente começou a se encher de imagens do Thor, correndo feliz no parque com a língua de fora e o pelo balançando ao vento. Era assim que eu sempre o via. Puro, inocente, cheio de vida. Como eu poderia sequer pensar em envolvê-lo em algo que parecia tão errado, tão violento para a nossa relação? O que aconteceria com ele depois? E se esse experimento não fosse apenas uma curiosidade sem consequências? E se isso destruísse tudo o que tínhamos, toda a confiança que existia entre nós? O som do bracelete de Letícia se ajustando no pulso me tirou do transe. Foi como um estalo que me fez perceber algo aterrador. Em algum momento, eu tinha parado de ser quem estava no controle. As palavras de Letícia, que antes soavam como sugestões, agora pareciam comandos disfarçados de promessas. Eu me sentia encurralada, como se o chão tivesse desaparecido sob os meus pés, e eu estivesse sendo guiada por algo que não entendia, mas que não conseguia parar. Só isso. Só uma vez. Letícia repetiu como se fosse a coisa mais simples do mundo. É pelo Thor. Havia algo na forma como Letícia dizia isso, com tanta certeza, que me fazia sentir ainda mais presa. Para ela, tudo parecia tão claro, tão fácil. Mas para mim era tudo um nó impossível de desatar. Eu não conseguia entender como algo que parecia tão óbvio para ela podia ser tão conflitante para mim. Naquele momento, quando olhei em seus olhos, vi algo que não conseguia decifrar. Não sabia se era desejo, uma espécie de controle, ou algo mais sombrio que eu não conseguia nomear. A sensação era desconfortável, quase sufocante, e um medo começou a crescer dentro de mim, como se eu estivesse à beira de algo que não poderia desfazer. Camila, ela disse, se aproximando devagar, sua voz mais baixa, quase um sussurro. Lembre-se, está tudo sob controle. Eu prometo. Mas suas palavras, ao invés de me tranquilizar, só aumentaram o peso no meu peito. O controle que ela prometia parecia escapar das minhas mãos, e cada promessa dela parecia um passo a mais para algo que eu não sabia se queria enfrentar. O medo se misturava à dúvida, e eu me sentia cada vez mais perdida. É pelo Thor. É por nós. Letícia continuou, como se essas palavras fossem suficientes para justificar tudo. O tempo parecia ter parado. A ideia de voltar atrás já não parecia uma opção. A porta do meu quarto, fechada, parecia menos uma barreira física e mais uma prisão que eu mesma tinha criado, trancada pelas dúvidas e pelo turbilhão de pensamentos que me consumiam. Thor, do lado de fora, estava alheio a tudo. Ele apenas esperava, tranquilo, como sempre fazia. Mas, na minha mente, a ideia de voltar atrás parecia ter desaparecido. Aquela noite, aquele dia marcado por confusão e tensão, estava me levando para um lugar que eu nunca imaginei. Um lugar que eu não sabia se queria estar. Letícia estava sentada ali no meu quarto, como se tudo já estivesse decidido. Uma xícara de vinho descansava na mesa, e, ao lado dela, uma caixa com vestidos. Parecia algo inofensivo, mas, no fundo, eu percebia o quão planejado aquilo tudo estava. Letícia não tinha improvisado. Ela sabia exatamente o que estava fazendo, e esse pensamento me atingiu com uma mistura de desconforto e incredulidade. Ela até trouxe um anel e algumas peças de roupas que não pertenciam a mim. Fiquei olhando para elas, tentando entender o que tudo aquilo realmente significava. Era evidente que ela tinha arquitetado isso há muito tempo, enquanto eu ainda estava perdida nas minhas próprias dúvidas. E agora, naquele instante, era como se eu estivesse sendo arrastada por uma corrente que não tinha começado por minha vontade. Eu estava usando uma camiseta curta e casual,
enquanto Letícia, sempre tão estilosa, trouxe um vestido preto elegante e um anel que brilhava sob a luz fraca do quarto. Era tão típico dela planejar tudo nos mínimos detalhes. Do outro lado da sala, Thor estava deitado, tranquilo como sempre, com aquele olhar inocente e cheio de confiança que sempre me confortava. Estávamos prontas para colocar em prática algo que parecia simples, mas que carregava um peso emocional que eu não conseguia ignorar. Letícia estava inquieta, como se estivesse ansiosa para começar, enquanto eu me sentava no chão, de pernas cruzadas, tentando entender o que exatamente eu estava sentindo. Confusão, talvez? Medo? Eu não sabia. Letícia começou a demonstrar uma intensidade que eu não tinha visto antes, algo que refletia sua personalidade ousada e sempre pronta para desafiar os limites. Enquanto ela se ocupava com Thor, eu observava, tentando encontrar sentido em tudo aquilo. Não era exatamente o que eu esperava. Era como se estivéssemos testando não apenas nossos próprios limites, mas também a confiança que nos conectava. A mim, a ela e até ao Thor. Foi naquele momento que percebi que o que realmente estava acontecendo era maior do que qualquer ato específico. Era sobre amizade, confiança e até sobre explorar partes de nós mesmos que nunca haviam sido confrontadas. Não era algo fácil de entender, e muito menos de aceitar. Mas foi um momento que ficaria marcado em minha memória. Eu sentia uma confusão de emoções que me deixava paralisada. Letícia colocou algo em minhas mãos, um gesto de confiança que parecia carregado de simbolismo, e me encorajou a ser forte. Thor, acostumado com o conforto das minhas carícias e o som das minhas risadas, aproximou-se, encostando o focinho no meu braço, como se quisesse me consolar. Ele sempre teve uma maneira especial de perceber minhas emoções, e aquele momento não era diferente. Enquanto eu tentava organizar meus pensamentos, ele estava ali, com sua presença tranquila, como sempre fazia. Letícia e eu permanecemos em silêncio, observando Thor se mexer lentamente pelo chão, sua energia calma contrastando com a inquietação que pairava no ambiente. Parecia que Letícia queria dizer algo, mas hesitava. O ar estava carregado de algo que eu não conseguia identificar completamente. Uma mistura de expectativa, nervosismo e dúvida. Depois de algum tempo, Letícia quebrou o silêncio, sua voz cheia de calma, mas também de uma espécie de desafio. Camila, é sua vez de tomar a decisão, disse ela, olhando para mim com um sorriso suave. Eu respirei fundo, sentindo a tensão se espalhar pelo meu corpo. Embora nervosa, decidi me aproximar de Thor com cuidado, tentando entender o que aquela experiência significava para mim. Não era sobre ele, nem sobre Letícia. Era sobre explorar algo dentro de mim mesma, sobre enfrentar as perguntas que eu evitava. Enquanto dava esse pequeno passo à frente, percebi que a verdadeira questão não era sobre o momento em si, mas sobre o que eu estava disposta a descobrir sobre quem eu realmente era. Letícia me ajudou a levantar Thor para colocá-lo em sua caminha, e por um momento senti o peso daquela decisão metafórica que pairava no ar. Era como se aquele gesto carregasse mais do que apenas o peso físico do meu fiel companheiro. Era também o peso das escolhas que estávamos enfrentando. O momento era estranho e confuso, algo que eu não conseguia entender completamente. Parecia que Letícia, de alguma forma, encontrava conforto em sua própria interpretação da situação, enquanto eu me sentia cada vez mais deslocada. Era como se eu estivesse olhando de fora, tentando entender uma conexão que não fazia sentido para mim. Senti um desconforto crescente, misturado com tristeza e um pouco de medo. Quando Letícia finalmente percebeu meu estado, ela parou. Ela me ajudou a me recompor e, com um gesto cuidadoso, colocou a mão no meu ombro. Me desculpe, Camila. Eu não queria te deixar desconfortável, disse ela com um tom de arrependimento genuíno. Thor, alheio à confusão que pairava no ambiente, veio até nós com seu jeito carinhoso e me deu uma lambida no rosto, como se quisesse me lembrar de que tudo ficaria bem. Letícia me deu um abraço apertado, prometendo que nunca mais tocaria no assunto. Depois daquele dia, algo mudou na nossa amizade. Não era algo fácil de explicar, mas parecia que uma barreira invisível havia sido criada. Ainda éramos próximas,
mas aquele episódio havia marcado uma linha que não podia ser apagada. Com o tempo, entendi que algumas experiências são capazes de transformar as relações, mesmo quando a intenção por trás delas não era prejudicial. Eu me senti traída e assustada com o que havia acontecido. Embora Letícia e eu nunca mais tivéssemos tocado no assunto, algo dentro de mim mudou. Toda vez que a via, meu coração ficava pesado, e eu me pegava pensando no que aquela experiência realmente significava. Era como carregar uma sombra que eu não sabia como dissipar. A pior parte foi a avalanche de perguntas que ficaram sem resposta. Às vezes me perguntava se eu realmente compreendia o que tinha acontecido ou se estava tentando racionalizar algo que simplesmente não fazia sentido. Foi um momento de confusão e introspecção que deixou um vazio difícil de preencher. Mais difícil ainda foi lidar com a mudança na minha relação com Thor. Ele sempre foi meu amigo mais leal, meu apoio incondicional. Mas, depois daquele dia, algo dentro de mim parecia ter mudado. A culpa me consumia, como se eu tivesse cruzado uma linha que não podia ser desfeita. Era como se eu tivesse quebrado algo precioso, algo que antes era intocado e puro. A vida, percebi, é feita de experiências, e nem todas são fáceis de compreender. Algumas nos ensinam lições duras, trazendo consequências inesperadas que não podemos ignorar. Minha experiência com Letícia e Thor deixou um marco profundo na minha alma, algo que carrego comigo até hoje. Se pudesse voltar no tempo, eu teria feito as coisas de maneira diferente. Nunca deixaria a curiosidade ou a pressão de outra pessoa turvar meu julgamento. Aprendi que nossas escolhas definem não apenas o que somos, mas também os laços preciosos que temos com quem amamos. Respeitar esses laços é mais importante do que qualquer momento de dúvida ou curiosidade passageira. Aprendi que fronteiras, sejam em relações com pessoas ou com animais, precisam ser respeitadas. Não se trata apenas de proteger a pureza desses laços, mas também de preservar nossa própria paz de espírito e nos poupar de arrependimentos. Quando aceitei as ideias de Letícia, não percebi que estava, na verdade, abrindo mão da minha autonomia e do meu equilíbrio interno. Deixei que as palavras persuasivas dela, combinadas com a minha própria incerteza e medo de ser julgada, me conduzissem a uma decisão que, no fundo, eu sabia que não estava certa. Essa escolha não só abalou a amizade que eu tinha com Letícia, como também rompeu algo especial e puro entre mim e Thor, o cachorro que sempre amei como um companheiro fiel. Olhando para trás, percebo que sempre temos a escolha de dizer não. Pode não ser fácil, mas é um ato de coragem que nos protege das consequências inesperadas de ceder à pressão. Honrar nossas próprias convicções é essencial para manter nossa integridade e nossos relacionamentos saudáveis. Meu conselho para quem enfrenta situações difíceis como essa é simples. Escute seu coração, confie na sua mente e proteja suas fronteiras. Não deixe que a influência de outros o afaste do que você sabe ser certo. No final, respeitar a si mesmo é a decisão mais importante que você pode tomar. Para todos que estão ouvindo, aqui está meu conselho para a vida. Haverá momentos em que você enfrentará situações que te deixarão confuso e incerto. Nessas horas, é importante se fazer algumas perguntas fundamentais. Isso está alinhado com meus valores e princípios éticos? Estou disposto a carregar essa decisão pelo resto da minha vida? Se a resposta for não, então pare. Nada é mais importante do que sua paz de espírito e o respeito por si mesmo. A curiosidade é parte da natureza humana, e todos nós sentimos o impulso de explorar o desconhecido. Mas nem tudo vale a pena ser experimentado. Respeitar os limites éticos não é apenas uma maneira de viver com responsabilidade, mas também uma forma de proteger a si mesmo e aqueles que você ama. É um ato de amor e cuidado, consigo mesmo e com os outros. E com isso, encerramos nosso vídeo de hoje. Obrigada por assistir. Se essa mensagem ressoou com você, não se esqueça de curtir e se inscrever no canal para mais histórias e reflexões. Nos vemos no próximo vídeo.